Tenho feito uma série de mensagens cujo tema é o porquê da oração. Já falamos sobre Jonas, já estudamos Lucas 11, também Lucas 18. Nós queremos dar continuidade a Lucas 18, então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Jesus está falando sobre um tema importantíssimo. O livro do Apocalipse apresenta 7 vezes a palavra bem-aventurado. Ele começa com bem-aventurado aquele que ouve, estuda e guarda ou pratica as palavras da profecia deste livro. Ele encerra dizendo: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o privilégio, o direito de comerem da árvore da vida, aquela árvore que Adão e Eva não puderam comer lá no jardim. Deus colocou querubins ali guardando o caminho para lá, mas o sangue do Cordeiro abriu este caminho. E por isso, na tampa do propiciatório, que era a arca da aliança, haviam 2 querubins, simbolizando esta separação. Mas o sangue aspergido ali no propiciatório, naquele lugar de favor, apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que nos comprou e abriu esse livre caminho para o paraíso, para comermos da árvore da vida. Amém? Então abra lá a sua Bíblia, se você não abriu ainda, Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. É uma sequência de pensamentos que Jesus está desenvolvendo aqui a respeito desse tema tão importante que é a oração. Contou também, ou seja, ele já havia contado uma parábola. Então, Lucas dá sequência a esta parábola, contando então esta nova parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era um grupo de religiosos, os mais rígidos que haviam em Israel, os ortodoxos. Eles, além dos mandamentos e todos os ritos exigidos, eles estabeleceram 613 leis, até sobre como lavar camas, lavar as mãos, outros tipos de rituais estabelecidos então por eles, para que o povo observasse, a fim de que, através disso, eles acreditavam que tinham então esta pureza. Eles eram separados, totalmente perfeitos. Eles achavam-se justos a si mesmos e eles desprezavam os demais. Verso 10: 2 homens subiram então, um era fariseu, o outro publicano, funcionário público. Ele recolhia impostos do povo de Israel e servia ao reino, ao Império Romano. Então eram considerados traidores pela grande maioria do povo de Israel. Aliás, um dos discípulos de Jesus era um publicano, Levi, também conhecido como Mateus. O nome grego dele era Mateus e o nome hebraico era Levi. Verso 11: o fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus,
ser propício a mim, um pecador. Propício, propiciatório, era a tampa daquela arca, onde era aspergido uma vez por ano o sangue para a purificação dos pecados. Verso 14: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Este verso é um eco ao primeiro verso que nós lemos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, Mateus capítulo 23, verso 12. Todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A ação de humilhar é pessoal. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quem Deus é. E então, é uma atitude pessoal. O orgulho também é uma atitude pessoal. A pessoa se considera melhor do que os seus pares, melhor do que todos os demais. Esta parábola, na verdade, é um exemplo de sabedoria do que Jesus nos ensina. E alguns conselhos, então, que nós podemos aprender com esta parábola, do porquê da oração. Primeira lição que nós queremos aprender aqui, o que Jesus não disse. Muita gente se aproxima de Deus ou deixa de se aproximar de Deus porque interpretam por si mesmos o que Jesus não disse. O que Jesus não disse? Que só alguns podem orar e outros não. A oração deve ser uma prática pessoal de todas as pessoas. Amém? Então não é somente os ungidos, né? Somente alguma casta separada que pode orar. Todos devem orar. Aliás, como pai, ele quer se relacionar com cada um dos seus filhos. Ele quer ouvir a sua voz. Ele não quer ouvir a voz de outro falando por você. Eu já contei o exemplo aqui de uma irmã que havia pedido para eu orar por ela, por uma causa que ela não se achava digna de pedir a Deus. E aí eu perguntei para ela: você acha que Deus sabe o como é, não sabe que é por você que eu estou orando? Você quer que eu engane Deus, dizendo que fosse para mim, sendo que é para você? Agora eu posso orar com você. Ora, e eu oro depois. O que você quer pedir para Deus? É necessário a gente entender a dinâmica da oração, o amor do Pai, que não é apenas para um em detrimento de outro. O desejo do Pai é ouvir a sua voz. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fala a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir e Ele vai responder. Isso é o significado da palavra: Ele vai te recompensar. A recompensa é que Deus ouve a nossa oração. Então, o que Jesus não disse? Uns podem, outros não podem orar. Segunda coisa que Jesus não disse: que as orações egoístas não são ouvidas. Deus ouve todas as orações. Elias pediu para morrer. Deus ouviu a oração de Elias? Ouviu. Deus só não atendeu. Está entendendo? Deus ouve todas as coisas. Deus sabe até nossos pensamentos. Jesus não está dizendo aqui que algumas orações não são ouvidas. As orações egoístas não são ouvidas. Elas não são atendidas. Essa que é a questão. Terceira coisa que Jesus não disse: que todas as orações são atendidas. Quarta coisa que Jesus não disse: que devo viver pecando para ter motivo do que me arrepender. Jesus não disse isso. Eu preciso ter consciência que eu já nasci nessa condição.
É como Davi no Salmo 51 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não é o fato da concepção que é pecaminosa, é o fato de eu ser humano, descendente de Adão e Eva, que foram tirados do paraíso. Essa é que é a questão. Eu preciso entender quem eu sou. Eu estou do lado de cá, do lado de fora do paraíso. E só há um caminho que me conduz de volta para lá. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que eu não preciso. Ele não disse que eu não preciso ser honesto, ser justo, já que o publicano, ele às vezes separava tipo o funcionário público hoje, que administra a questão de impostos e tal, ele acaba passando pela mão dele, que nem quando você lava a mão na água, ela acaba molhada, né? Então eles supostamente, não, estou mexendo aqui, não é assim que acontece. Quem mexe com flores acaba ficando com as mãos perfumadas, e essas pessoas são também conduzidas ao desejo de separar uma parte para si. Honestamente? Não. Eles têm seu salário. Então Jesus não disse que eu devo ser corrupto para daí orar, ser pecador para daí Deus me atender. Ser fiel ao matrimônio. Jesus não disse que eu devo ser infiel para depois pedir perdão. Jejuar. Jesus não disse que eu não devo jejuar. Dar dízimo. Eu não disse isso. Aquele homem usou estes artifícios de justiça para se considerar melhor do que os seus pais, do que seus irmãos, e ele até tinha alguém ali para comparar nesse sentido. Jesus segue fazendo então contrastes agora entre publicano e um fariseu. Primeiro ele faz contraste do verso 1 a 8 entre o juiz iníquo, aquele juiz que não temia Deus, não temia as pessoas, mas devido ao incômodo daquela mulher que vinha pedindo a ele para julgar a sua causa, ele decide julgar. Jesus faz um contraste entre esse juiz, que apesar de toda a sua forma de pensar e agir, da sua prepotência, ele decide julgar. Ele compara então com Deus, que é justo, juiz, que rapidamente faz justiça a todos aqueles que oram a Ele, que o buscam. Então, por que da oração? Porque Deus é justo. Ele sempre vai fazer o que é certo, mesmo que o certo não seja o que eu quero, mas é o correto, é o que vai ser mais benéfico, não somente a mim, mas também à minha família, ao país onde nós moramos. Enfim, Ele faz as coisas da maneira correta. Essa comparação então começa com esses 3 pontos comparativos. O fariseu confiava em si mesmo. Ele se achava muito digno. Eu sou digno. Nós acabamos de cantar que o único digno é Deus. Ele é o único digno. Em segundo lugar, achava-se justo. Dou dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, né? Eu acrescentei uma vez. Né? Eu sou, como eu já disse aqui, eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. Eu sou o cara. Terceira questão que ele coloca é o desprezo aos seus pares. Ele se esquece que ele está no mesmo nível do publicano. E às vezes a gente
cai na tentação de achar que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. E queremos que Deus ouça a nossa oração. Então Jesus, de uma forma tão magistral, ele com luva de pelica, a gente apanha dele o tempo todo, não é? Por quê? A gente se acha melhor. Ou não? De alguma forma, a gente acaba na mesma condição do fariseu. A gente não tem misericórdia do outro. A gente é capaz de se alegrar com a desgraça de alguém. Ou não? Acontece, não acontece? Bem feito. Quem mandou fazer isso, né? A gente não tem misericórdia. Essa é a nossa realidade. Precisamos aprender com o publicano. Reconhecer que nós, muitas vezes, a nossa velha natureza, ela se alegra com o erro. Ou porque alguém que nós consideramos inferior a nós receber justa punição pelos seus erros. E aí começa o contraste que Jesus apresenta aqui da parte do publicano. Não confiava em si mesmo, nem se considerava igual ou melhor que o fariseu ou as demais pessoas. Ele entendeu que ele estava no mesmo nível e se colocou abaixo. Ele nem sequer ousava levantar os seus olhos ao céu. Que mais? Ele lamentou os seus pecados. Essa é a atitude que agrada a Deus. É reconhecer que nós somos pecadores. Adão e Eva transferiram a responsabilidade dos seus erros. Foi a mulher que se obteu, foi a serpente que me enganou. Às vezes a gente continua fazendo essas mesmas atitudes. Em terceiro lugar, não se considerava digno nem mesmo de levantar os olhos aos céus. O contraste que nós vemos aqui, digno e indigno, justo, pecador, desprezava os outros, se considerava menor. Paulo diz em Romanos: considerem os outros acima de vocês. Jesus veio e serviu, lavou os pés dos discípulos, disse: eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor e eu sou, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. E hoje de manhã então nós falamos sobre esse tema tão importante que o livro de Jó traz para nós. A humildade cabe em todo lugar. O que nós podemos concluir com essa mensagem, com esse exemplo, com esse ensino de Jesus? Deus não é igual ao juiz iníquo, mas é um juiz que depressa fará justiça. Parece demorado para nós, né? Que estamos presos ao tempo. E como nós ouvimos aqui pelo menos 2 vezes, a Vivian disse: Deus é atemporal. Deus não está preso ao relógio. O tempo foi criado por Ele. Amém? Segundo lugar, o publicano foi justificado, enquanto o fariseu permaneceu em seus pecados. Para eu ter o perdão dos meus pecados, eu preciso reconhecê-los. A Bíblia nos oferece 3 conselhos de como nós podemos andar diante de Deus: freio, espelho e norma. A lei de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela pode ser lei, os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a Bíblia toda, os princípios estabelecidos por Deus. Isso pode ser traduzido como lei.
ela nos leva a frear diante de algumas atitudes que nós queremos tomar. Mas a lei, a palavra de Deus, ela também serve de espelho. Acabamos de olhar aqui algumas atitudes desse homem fariseu e vimos que, eu pelo menos reconheço que em muitos casos eu já me julguei melhor do que muita gente. Estupradores, contrabandistas. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas às vezes quando eles se dão mal, você olha, quem mandou fazer isso? É um espelho. Como é que eu vou saber se meu cabelo está alinhado ou não? Eu preciso de um espelho. Como é que eu vou saber se meu rosto está sujo ou não? Eu preciso de um espelho para ver as partes que eu não consigo ver. Davi orou e pediu: Deus, me absolve daquelas culpas que me são ocultas. Aquelas que eu consigo enxergar, ok. Às vezes a gente sai do serviço de fazer pintura e tem parte no corpo da gente que está com tinta. Aí às vezes eu, ué, e essa mancha? Ixi, não tinha visto. Né? Alguém ajuda. É isso que a gente precisa entender. A igreja, a família de Deus, é um lugar onde eu e você vamos para a oficina, estamos na oficina para sermos consertados, para sermos lapidados. Não é algo que agora a gente vai apontar, não, esse aqui pecou desse jeito, agora tem que ser excluído daqui. Não, vamos restaurar. Vamos levar a pessoa à restauração, e é isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 18. Ele diz: olha, se teu irmão pecar, vai e fala com ele em particular, não fofoca, não distribui essa conversa entre mais ninguém, porque senão você também está pecando. Vai lá, fala com essa pessoa, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, porque onde duas pessoas estão, eu vou estar junto. A conclusão desse parágrafo é essa. Se ele não te ouvir, leva uma outra pessoa, que vai, duas pessoas dizendo, a pessoa, não, peraí. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu também sou testemunha. Não é assim? A lei dizia que quando tem 2 testemunhas, toda a questão é resolvida. Então, se eu levo uma pessoa, mais Jesus, são 2 testemunhas. Faz sentido? Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus e reconhecer que, como espelho, ela está me mostrando onde na minha vida precisa ser aparado arestas, onde precisa ser lapidado. Você é uma pedra preciosa que Deus está trabalhando para Jerusalém celestial. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é norma. Como nós devemos viver agora? De que maneira nós devemos conduzir nossa vida, nosso relacionamento, nossa linguagem? A gente precisa aprender e Deus nos ensina. Amém? O que mais? O verso 8 e o verso 14 estão conectados. Às vezes a gente trabalha separadamente, mas está tudo conectado. Jesus está dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que nós vamos confiar em Deus ainda? Vamos estar buscando a face de Deus, como aquela mulher foi buscar a ajuda do juiz, mesmo sendo um juiz que não dava a mínima? Ela foi no lugar certo, bateu na porta certa. Às vezes a gente bate em portas erradas para procurar solução, quando a solução está em Deus. Ele que tem no controle de todas as coisas. Amém? Às vezes a gente quer corrigir a esposa quer corrigir o marido. Fala com Deus.
apresenta a pessoa, apresenta a situação diante de Deus. Talvez Deus vai dizer assim: quem precisa mudar é você. Mas a gente quer que sempre o outro mude, né? Nós somos egoístas tantas vezes. Nós nos consideramos certos, ou não? Então, nós precisamos bater na porta certa. Fé é crer que Deus continua no controle de todas as coisas. Fé é crer e é confiar que Deus vai fazer as coisas da maneira certa. E o verso 14 diz o quê? Que quando eu confio, sou humilde, Deus vai agir. Deus vai agir. E aí Paulo diz o quê em Romanos capítulo 8? Se Deus é por nós, quem vai acusar a gente? Ele é o justo juiz. É Ele que declara você filho, é Ele que declara você perdoado. Quem nos condenará? Não há. Capítulo 8, verso 1 diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, não é porque eu sou melhor do que o outro. Eu já fui alcançado. E aquela pessoa que está lá fora, que às vezes a gente considera inferior, pelo fato de ainda viver de maneira de um pecado crasso, né? Visível, totalmente contrário a uns princípios que Deus estabeleceu, ela também pode ser alcançada pelo amor de Deus. Ela também pode ser transformada. Amém? E assim a gente encerra a nossa meditação, mas eu queria convidar você a se colocar diante de Deus, porque Ele é o único juiz, Ele é o único que está no controle de todas as coisas. E diferente daquele juiz que adiou por tempos e tempos o caso daquela viúva, Jesus disse: Deus vai agir rapidamente. Embora pareça, né? O texto de Jesus mesmo diz: embora pareça demorado. Por quê? Porque Deus trata as coisas como um todo. Ele não age antes do tempo, Ele age no tempo certo. Agora, fé é ser humilde na presença de Deus, confiar que Deus vai fazer as coisas certas, da maneira certa, no tempo certo. Amém? Vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor. Pai, esse texto que Jesus traz ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, mostra como muitas vezes nós somos parecidos com o fariseu. Mas como o Senhor é bom, Teu Santo Espírito nos abre os olhos para podermos enxergar e ver que nós somos agraciados pelo Senhor. Porque tantas vezes nós nos aproximamos do Senhor como aquele publicano, e o Senhor nos mandou para casa perdoados, porque reconhecemos a nossa fragilidade, limitação, a nossa condição, a nossa natureza. Mesmo que no passado nós, entendendo isso, nós descemos as águas do batismo dizendo: eu estou afogando esta velha natureza porque ela é pecadora, eu preciso de um novo nascimento, eu preciso ser revestido da graça do Senhor. Mas na nossa caminhada, muitas vezes acontece conosco de nos colocarmos em posição diferenciada, julgando aqueles que estão à nossa volta, olhando para a injustiça cometida nos meios políticos, nos meios governamentais, em empresários, em homens maus, e
muitas vezes nos colocamos na posição de juízes, mas queremos, como aquela viúva veio clamar diante daquele juiz, queremos clamar diante do Senhor: Senhor, olha com misericórdia e nos perdoe tantas vezes quantas nós agimos de forma incoerente com aquilo que deveríamos ser. Em lugar de nos colocar na brecha, como o Senhor disse ao profeta Ezequiel, nós nos colocamos no trono. Em lugar de estender a mão, muitas vezes rompemos relacionamentos. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude a amar como o Senhor nos ama. Nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ajude a sermos humildes como Jesus. Oh, dá-nos um coração igual ao seu. Trabalhe em nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos alegrar na Tua presença e ao voltar para os nossos lares, voltarmos leves, porque aquele fardo que tantas vezes pesava sobre nós, Jesus carregou. Oh Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pelo Teu grande, imenso amor. Te agradecemos e te adoramos pelo Seu infinito amor e misericórdia, e porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Oramos assim, Pai, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Todo aquele que entende e quer ser como aquele publicano, diga amém. Amém.